Então, pessoal, dando continuidade a nosso guia de estudos aqui, eu não vou chamar isso nem de uma aula, eu vou chamar de guia de estudos, porque na verdade o que eu estou passando para vocês é um guia que vocês vão utilizar para estudar. E aí as dúvidas elas vão aparecer e eu estou aqui para solucioná-las. Quando a gente começa a pensar em ATM, na articulação temporomandibular propriamente dita, a gente tem que entender que a articulação temporomandibular ela faz parte de um complexo muito maior, que é o nosso complexo crâniofacial. E esse complexo crâniofacial ele é composto por músculos, ossos, ligamentos e dentre as articulações que a gente tem no corpo, a ATM é uma delas, que para nós do sistema estomatognático é a mais importante. Então a primeira coisa que nós temos que imaginar é que dentro desse complexo crâniofacial e bem especificamente na nossa ATM propriamente dita, nós temos o nosso osso mandibular. E a mandíbula, dentro de todo esse complexo sistema, é o único segmento móvel. E é graças a ela que nós temos a articulação temporomandibular, é graças a essa articulação da minha mandíbula com a base do meu crânio que nós temos a articulação temporomandibular. Então, partindo desse pressuposto, a gente tem que entender basicamente, do ponto de vista ósseo, duas questões. Primeiro, eu tenho que entender a minha maxila, e o que compõe a minha maxila, e eu tenho que entender o que tem na minha mandíbula, que compõe a minha mandíbula e que vai fazer parte da minha articulação temporomandibular. Começando pela maxila, eu preciso que vocês consigam identificar cada uma dessas estruturas que estão presentes na maxila como um todo. Todas essas estruturas assinaladas com seta, eu preciso que, como atividade, vocês assinalem para mim. Elas são importantes diretamente para a articulação temporomandibular? Não, não são importantes, mas é necessário que saibamos identificá-las para que o nosso raciocínio tenha uma sequência, beleza? Então, passando para frente, quando a gente fala da ATM propriamente dita, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é justamente o nosso osso mandibular. A nossa mandíbula, que ela vai ser sustentada pelos músculos, que são assuntos de uma próxima aula, pelos ligamentos, que tem uma relação muito íntima com a nossa articulação temporomandibular, e outros tecidos moles de uma forma geral. Pensando na nossa mandíbula, a partir do corpo mandibular, ou seja, da região anterior para a região posterior, nós vamos ter os ramos ascendentes mandibulares. E no extremo desse ramo ascendente, nós temos dois processos. Um é o processo coronoide e outro é o processo condilar. Esse côndilo, esse processo condilar, é que é o responsável pela articulação da minha mandíbula, que é o segmento móvel, com a base do meu crânio. E eu preciso conseguir identificar nesse côndilo quais são os polos, lateral, medial, qual é a face anterior e a face posterior, para facilitar o meu diálogo dentro do entendimento da articulação temporomandibular. Então identifiquem isso para a gente. Todas essas atividades estão listadas ao longo dessa aula. Numa vista lateral, a gente consegue observar essa articulação de côndilo mandibular com base do crânio, onde acontece especificamente a articulação da minha mandíbula ou do meu côndilo com o meu osso temporal. E o meu osso temporal ele é dividido em algumas partes, e são essas partes que vão me dar a articulação de côndilo isolada com fossa mandibular. Então, a partir disso, eu preciso identificar quais são essas estruturas no meu osso temporal que me dão a articulação com o meu côndilo e que permitem com que eu execute o movimento mandibular. E eu consigo identificá-las tanto numa visão lateral quanto numa visão inferior. Visão lateral, essa visão que vocês estão vendo à esquerda de vocês, onde eu consigo observar o meu côndilo se articulando com o osso temporal. E do lado direito, essa figura ela vai me mostrar o osso temporal numa vista inferior e as suas duas partes, que são as grandes responsáveis pelo contato perdão, com o meu côndilo mandibular. Caminhando mais para frente, a gente já começou a entender onde está essa articulação, a gente já começou a enxergar o que faz parte da articulação, mas nós temos que saber classificar a nossa articulação temporomandibular. A ATM, de uma forma geral, ela é classificada segundo alguns conceitos. O primeiro deles é que a ATM ela é uma diartrose.
dentro de todas as articulações do corpo, a articulação temporomandibular ela é classificada como uma diartrose. Por que ela é uma diartrose? Isso tem uma justificativa. E a partir dessa literatura indicada, a gente consegue descobrir o que é uma diartrose e o porquê que a ATM é classificada como uma diartrose. Ela também é classificada como uma articulação composta. Por que a ATM é classificada como uma articulação composta? Vamos ler nessa literatura e vamos descobrir. Além disso, esse é o termo mais fácil, né? A ATM ela é classificada como uma articulação sinovial. Por que ela é uma articulação sinovial? Só que especificamente na ATM, o meu líquido sinovial, que é a justificativa de por que a ATM é uma articulação sinovial, ele tem duas funções. Uma função clássica e uma função secundária dentro da ATM. A gente vai aprender isso, vocês vão estudar isso, para que vocês tenham essa atividade pronta e esse conceito fixado. E por fim, a ATM ela executa alguns tipos de movimento. E o que a gente precisa entender é que todo movimento que eu faço com a minha mandíbula, se eu abro, fecho minha boca, se eu jogo minha mandíbula para um lado, para o outro, as minhas articulações, a minha ATM, ela também está se movimentando. Então eu tenho que compatibilizar qual é o movimento que eu faço com a minha mandíbula com o movimento que acontece na minha articulação propriamente dita. Então, quais são os movimentos que a ATM faz? Preciso fixar isso, para eu entender como funciona a minha articulação. Então, vamos seguindo um passo a passo, bem didático, bem tranquilo, para que fique fácil o entendimento ao longo desse período de reclusão. Beleza? Não terminou, só para o vídeo ficar curto, a gente vai continuar no próximo vídeo, não saiam daí.